tensa falar aqui, porque é um assunto que eu conheço, mas é um assunto muito difícil de, enfim, de falar, né? Porque a gente fala sobre autoconhecimento, é muito subjetivo muitas vezes. Então, toda vez que eu tenho que falar sobre isso, tipo, eu tenho que encontrar as palavras, sabe, para para tentar trazer a mensagem. Mas vamos lá. Bom, eu sou psicóloga, né? Então, me apresentando rapidinha. Assim, já há 14 anos, e eu trabalho com autoconhecimento já há muito tempo, mas o meu processo de autoconhecimento, ele começou mesmo lá por meados de 2011, 2012, porque é isso, né? Não é porque a gente é psicóloga que a gente está no nosso processo de autoconhecimento, muito pelo contrário, às vezes, né? Porque a gente quer fugir o tempo inteiro. E essa é uma das questões, né? Então a gente está sempre tentando fugir de nós mesmos, e aí tem alguns espaços que a gente não consegue fugir, como por exemplo uma travessia, né? Que eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa, né, talvez, né, e aí, enfim, até puxando um pouquinho o gancho, porque eu assisti a live, né, do Frei, e ele falou uma coisa, né, que eu acho que é muito interessante, que ele falou que muitas vezes, tipo, nós estamos buscando, tipo, não vou usar as minhas palavras, que a nossa vida é buscar, né, a nós mesmos e conhecer o outro também, né, e eu fiquei pensando muito nisso, eu queria, de repente, fazer um link até, né, porque esse é um grande desafio, é a nossa eu acho que é o nosso grande objetivo na vida é conhecer a nós mesmos para que a gente possa conhecer o outro. E a gente às vezes tenta fazer isso de uma forma inversa, né? A gente vai para o mundo para ver se a gente consegue se encontrar de alguma forma ali e a gente recebe muitos estímulos para isso. Né? Tem grandes expectativas, a sociedade está aí trazendo várias necessidades que não são nossas, que não são dentro da nossa subjetividade, né, do nosso, enfim, indivíduo, que são às vezes necessidades coletivas e do próprio sistema, e a gente vai embarcando nessa, né, numa tentativa de se encontrar. E aí tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Winnicott, e ele fala, né, ele tem um texto que ele fala sobre a capacidade de estar só, que é uma capacidade que deveria ser desenvolvida quando a gente é bebê, só que raramente é, então a gente vai desenvolver isso ao longo da vida, que é justamente a gente conseguir se encontrar no fora, mas também se desconectar com esse fora ao mesmo tempo, né? Porque o mundo, ele pode ser um espelho para a gente. Só que a gente precisa entender o que é o eu e o que é o mundo, e o que é o outro, né? Porque tem onde eu começo, onde o mundo começa, tem essas bordas. E raramente a gente, enfim, enxerga essas bordas, né? Para isso a gente precisa ter uma quebra, a gente precisa muitas vezes desconstruir aquilo que a gente tem como ideal, aquilo que a gente acha que sabe, né, sobre o mundo, até sobre nós mesmos. Então, sempre quando eu falo sobre travessia, eu sempre gosto de falar sobre essa desconstrução. A gente só entra no nosso processo, na nossa jornada, tanto interna quanto a externa, se a gente for capaz de desconstruir tudo aquilo que a gente construiu sobre uma narrativa, sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre as fantasias que a gente tem, sobre os ideais, né? Muitas vezes que a gente, enfim, tenta alcançar, que nem sempre são ideais reais nossos, para que a gente vá para o nada, né? Enfim, para aquele espaço do vazio e que a gente tem muito medo, né? Tem, enfim, um outro psicanalista que eu gosto muito, que ele fala, o Rolomei, e ele tem um livro que chama O Homem a Procura ou em Busca, sou ruim com os nomes, eu acho que é o Homem em Busca de Si Mesmo, ou é a Procura de Si Mesmo. E que ele fala que o nosso maior medo é desse vazio, dessa solidão. Né? Então, isso gera uma grande ansiedade, por isso que a gente vai fugindo nesse mundo o tempo inteiro. Então, enfim, esse é o primeiro ponto, né? De qual é o chamado que a gente tem, muitas vezes, para se reconectar. E cada um vai ter um tempo, né? Se isso não foi feito lá atrás, se a gente não criou essa capacidade lá atrás, a gente vai ter que talvez descobrir isso ao longo da nossa jornada. E é um processo de deixar, né? De desconstruir, de tirar a pele. E eu gosto de fazer muito essa analogia com a travessia física, porque é exatamente aquilo que a gente vai fazer também internamente. A começar com a nossa mochila, né? Porque geralmente a gente carrega, né, a nossa bagagem, né, numa travessia mais longa, né, principalmente. Então, assim, o que eu vou levar aqui né, nessa minha mochila? E a gente pode falar de coisas simples, como, por exemplo, e muito básicas, sabe? Por exemplo, o shampoo. Né? Que é uma coisa que a gente fala, não, o shampoo. Só que assim, a gente vai ter que colocar num pote menor, talvez mais compacto, mais leve, isso faz diferença. Quantas roupas eu vou levar? Não vou levar uma roupa por dia, não vou precisar disso.
né? Então a gente vai aprendendo a lidar com o necessário. E a mesma coisa com a nossa bagagem interna, né? Porque na travessia a gente vai entendendo que o que pesa realmente não é aquilo que está nas nossas costas, né? Não é essa bagagem física, mas é uma bagagem emocional, de memórias, de lembranças, que a gente fica remoendo e que a gente não tem um espaço para olhar e para ressignificar tudo isso, porque a gente está fugindo o tempo inteiro. E aí, enfim, puxando já para esse momento de pandemia que a gente está, né? Que é uma grande travessia também. O ano passado, e esse que é uma continuação, né? 2020 continua, né? Porque a gente ainda está, né, num período mais isolado, né? Quem tem mais consciência disso, claro. Mas tem uma questão que a gente não tem como fugir, né? E por isso que tantas pessoas meio que surtaram, que entraram em parafuso, porque assim, eu não tenho mais o happy hour, eu não tenho mais o trabalho, que muitas vezes era uma fuga, né? Fico trabalhando até 10 horas da noite, aí chego em casa, aí coloco, sei lá, alguma coisa para ver, e não penso, né? Não tem espaço vazio. A gente preenchia isso o tempo inteiro e a gente até preencheu no começo, de repente, né, da pandemia. Vou fazer um monte de curso online, vou fazer um monte de atividade, e aí a gente deu, acho que com os burros na água, né? Porque não dá para fazer tudo isso. Então a gente vai ter que entrar em contato, né? Então, assim, se a gente fosse pensar, né, nesse momento de isolamento, o momento de uma travessia física e a nossa jornada de autoconhecimento tem muito em comum. Porque a gente entrar em contato com as nossas sombras, com os nossos monstros internos, sem fugir deles, né? Enfim, eu costumo dizer que nesse período de pandemia, eu tô com os meus bons sentados na minha sala o tempo inteiro, jantam comigo, vão tomar banho comigo, as sombras, porque é um silêncio, é um vazio, mesmo que, enfim, eu fico pensando, de repente chega uma hora que não tem mais como pensar, aí fica o vazio, aí vem outros pensamentos e uma possibilidade de ressignificação. Que é o que acontece dentro de uma travessia longa. Quando eu falo travessia longa, eu sempre falo de 3 dias ou mais, tá? Porque menos do que isso não faz tanto efeito, né? Não é uma travessia de um dia, que beleza, a gente vai, depois a gente volta correndo, né? Já, enfim, para a nossa vida cotidiana. Então a gente precisa entrar num processo de mergulho. Eu sempre falo que a gente passa por 3 fases, né? Por aquilo que eu já vivenciei, por aquilo que eu vejo, né, nos grupos que a gente leva. Então, o primeiro é o contato físico, né? A gente morre fisicamente, praticamente. Dá dor nas costas, dá dor, né, nos pés, dá bolha. Tipo, a gente acha que não vai aguentar com aquela mochila pesada. Então, também, tipo, a gente está readequando, né, o nosso corpo, ao nosso ritmo, se conhecendo fisicamente, que a gente também não se conhece muito fisicamente, não, né? Até o momento que eu não sei se é porque para de doer realmente, ou se é porque a gente se acostuma com a dor, mas a gente para de sentir a dor, né? E aí vem uma segunda etapa, que é a questão mental, que aí vem os pensamentos, a gente fica pensando, aí vem dor, vem memórias, vem traumas, vem sentimento, a gente começa talvez a se conectar com sentimentos que estavam guardados, sabe, naquela caixa de Pandora que a gente coloca, né, e fecha 7 chaves, e naquele momento tudo vem. E é meio que horrível, né? A sensação é essa, é de uma dor emocional, porque vem tudo ao mesmo tempo. Até uma hora que também a gente cansa de pensar. Chega uma hora que a gente para tudo. E aí entra numa terceira etapa, que é o vazio, em que a gente só caminha. No momento que a gente só caminha, a gente consegue revisitar tudo aquilo que a gente vivenciou nessas 2 primeiras fases, com mais tranquilidade, com menos ansiedade, sabe? Com um pouco mais de consciência, né? Porque a gente já sabe o nosso ritmo, a gente já sabe tudo que tem dentro da nossa mente, a gente vai precisar lidar. Então a gente vai pegando, né? Enfim, uma coisinha por vez, e aí no caminho a gente vai diluindo, né? Nesse processo de diluir, de deixar, de simplificar muitas vezes aquelas coisas que a gente enxerga como um grande monstro. E no final a gente se sente capaz de, né? Quando a gente termina, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de fazer uma caminhada longa, que você acha que você não vai conseguir, né? Porque você já morreu fisicamente, você já morreu mentalmente, você olha e fala, putz, eu não preciso de muita coisa, quem eu sou no meio de tudo isso, eu nem sei mais. É uma desconstrução total. E quando chega no final e você, né, consegue, vem uma coisa assim, pelo menos foi comigo, né? Não sei, o Ale, como que você pensou nisso. Mas se eu conseguir chegar aqui, se eu conseguir fazer isso, eu consigo qualquer coisa. Eu sou indestrutível, sabe aquela sensação de pode vir mundo que eu vou lidar com qualquer dor que vier.
Então, é uma questão também de uma ampliação de limites, né? Em todos os sentidos. E aí, o lance de tudo isso é que vicia, né? A gente vai a primeira vez, fala, pô, então eu preciso ampliar mais o nosso limite. Porque depois a gente volta, né, para esse mundo todo limitado, a gente tem que, enfim, voltar para um trabalho, a gente tem que voltar talvez para aquelas relações, e a gente volta com muita vontade de mudar tudo, né? Pelo menos comigo foi assim, eu voltei, eu quero mudar tudo. E a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita emoção ali, e as coisas vão se assentando também com o tempo, algumas coisas realmente precisam ser mudadas, outras a gente só precisa, né, enfim, dar uma adaptada, dar uma reciclada ali. Outras, né, tipo, é aquilo, a gente vai ter que aprender a lidar, que isso também faz parte, aprender a lidar com os limites, né? A gente não consegue mudar tudo, a gente não tem controle de nada, e uma das coisas que a Caminha ensina também, às vezes eu quero chegar, sei lá, em 3 dias, e eu entendo que, putz, deu mais bolha no meu pé do que, né, do que eu gostaria, eu não vou conseguir andar nesse dia. Então eu vou ter que fazer em 4, ou então eu vou ter que, sei lá, tipo, fazer um trecho de ônibus, né, que também está tudo bem, né? Então, ressignificar também todo esse conceito, né, daquilo que é, né, esse atravessamento, esse caminhar, assim como aquilo que é a vida, né? A gente, enfim, acha que a vida é controlável, é fácil. E eu tinha um professor, né, na faculdade que ele falava: viver dói, né? E realmente dói, a gente precisa aprender a lidar com essa dor. A dor não vai passar, esse vazio não vai deixar de existir, né? Os monstros, eles não vão sumir. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E eu acho que esse é um outro grande aprendizado, além do aprender a desapegar, além né, do aprender, enfim, a lidar, né, com as nossas sombras, é aprender que a gente não tem controle, que a gente vai ter que lidar com essa dor, né? O que é a vida de fato. E é possível ser feliz mesmo assim, né? Mesmo com todo esse sofrimento. É possível, enfim, a gente ter crises, e essa crise ela é algo muito positiva, né? É algo que nos movimenta. Como que a gente lida com os nossos limites, com as nossas dores? E a gente vai aprender ao longo do caminho. A gente não sabe disso antes, né? De entrar na jornada. E isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Não, no dia que eu estiver preparado, tipo, eu vou me preparar, tanto para a jornada física quanto a jornada de autoconhecimento, né? E aí eu fico fazendo curso, ou então, sei lá, eu falo, eu vou ter que fazer alguma caminhada antes, né? Eu tenho que ser enfim, um super atleta. E na verdade, não é nada disso que acontece, né? A gente não, bom, vou falar por mim, eu não me preparei em nenhuma delas, né? Todas as caminhadas que eu fiz, eu até tentei, mas eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, já é meio um pouco da minha natureza, de só vai. E eu ia aprendendo ao longo do caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. Esse é um dos lemas, né? Enfim, dos peregrinos. E a gente vai aprendendo que a vida também se faz à medida em que ela acontece, né? Não tem como a gente ter um grande planejamento. Então, um outro aprendizado, né? Aprender a viver sem saber direito o que vai acontecer, né? Enfim, nessa viagem, nessa travessia, tipo, enfim, nesse relacionamento, nesse trabalho, a gente simplesmente vai construindo, né? E aprender, eu acho que a lidar com isso com muito amor. Então, eu acho que a gente tem que aprender a não julgar, né? E desconstruir esses modelos do que é certo, do que é errado, sabe essa dualidade, né, que a gente tem na vida, certo, errado, enfim, aquilo que é bonito e feio viver, né? Enfim, tipo, sentimentos bons e sentimentos que são ruins. E, na verdade, tudo faz parte, né? Nós, como humanos, nós somos imperfeitos. Tipo, a nossa perfeição é a imperfeição. Então, a gente aprende também a lidar com tudo isso. Eu não sei se eu estou misturando tudo, né, meninos? Não? Tá fazendo sentido de alguma forma? Porque, enfim, eu até faço roteiro, mas eu não consigo seguir, então, né? Só tá saindo aqui as coisas. Então, é um processo também de morrer, de morte e renascimento, isso é uma coisa muito forte, né? Que é uma coisa muito difícil também. Porque esse é o nosso maior medo, é o medo da morte, morte física e morte também emocional, morte, né, enfim, relacional. A gente, enfim, não quer perder na vida, né? Porque a gente acha que se a gente perde, a gente vai entrar em contato com esse vazio. Quem eu sou? Porque eu tenho uma identificação muito grande com esses objetos, né, que a gente tem à nossa volta. Eu tenho, enfim, uma identificação, sei lá, com os meus pais, né, com as minhas relações, com esse trabalho, às vezes com o carro, com as coisas que a gente tem.
E a gente se identifica tanto que a sensação que dá, que é o nosso ego ali, né, que tá junto, a sensação que eu tenho é que se eu perder isso, parte de mim também se perde. E no caminho, né, com esse exercício de desapego, de desconstrução, a gente aprende que a gente existe ali, mesmo sem tudo isso, né? E por isso que talvez esses limites eles vão se expandindo, por isso que a nossa resiliência aumenta, por isso que a gente tem a sensação de que a gente consegue fazer qualquer coisa depois daquilo. Porque eu sei que eu não me desmancho na medida em que eu caminho. Eu não, sabe? Não, muito pelo contrário, eu vou sempre transcender, né? Enfim, aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu tenho na minha vida. Então, eu permaneço. E aí eu acho que a vida fica mais leve, a vida fica mais alegre, né? Ela fica mais. Ela é a vida de fato, né? Sem o medo o tempo inteiro. Então, se a gente for capaz de lidar com esses medos, essas pequenas perdas ao longo da vida, talvez aquela grande perda maior, que é a perda da nossa própria existência, né, nesse corpo, né, do fim dessa vida, ela vai ser mais suportável. Então, eu também não vou ter mais medo daquela morte, porque eu aprendi, tipo, a ter várias pequenas mortes ao longo, né, enfim, da minha vida. O Osho, ele tem uma coisa que ele fala, né? Enfim, que se você tem medo da morte, significa que você também tem medo da vida. Porque vida é morte o tempo inteiro, uma coisa está relacionada com a outra. Então, às vezes, a gente, né, se coloca numa posição assim, com muito medo de sair desse lugar, né? Enfim, por medo de mudar, por medo, às vezes, de escolher alguma coisa diferente, né? Porque a gente tem medo de perder, a gente tem medo de deixar de existir de alguma forma, como a gente acha que existe, né? Com essa identificação. Então a gente vai se transformando também ao longo disso. Para a gente conseguir se encontrar em essência, né, esse eu interno, a gente vai precisar entrar nesse vazio, tipo, não ser nada primeiro. Não ser nada, né, daquilo que a gente acha que é, porque aí sim a gente vai conseguir receber aquilo que a gente é sem tanto julgamento. Então, enquanto a gente tiver alguma condição, né, algum modelo, né, enfim, de existência, de ser dentro dessa jornada, a gente não consegue entrar na nossa jornada de fato. A gente vai estar sempre julgando ali. Né? Que mais? Eu só. Eu acho assim, muito legal assim, que você colocou aí. Eu não sei quais são as experiências do Alê de caminhada. Eu nunca fiz uma caminhada dessas de dias. O máximo que eu fiz foi. Eu gosto muito de caminhar. Eu não tenho carro, eu ando. Né? O que eu gosto de fazer é andar. Mesmo quando tem até às vezes a opção de pegar o ônibus ou pegar o metrô, eu ando. E teve uma particularmente que eu tocava numa banda aliás, deixa eu só aproveitar isso. Para quem está assistindo, né, quem quiser mandar pergunta, é só jogar aí nos comentários que a gente vai colocando todo mundo no bate-papo. Né? Mas eu tocava numa banda e a gente foi convidado para fazer um show na Praia Grande. Isso no meio dos anos 90. E só um cara tinha carro na banda, né? E a gente ia ter que levar instrumento, roupa, tudo mais, então não ia dar para ir todo mundo no carro. Aí eu e o guitarrista, a gente se voluntariou aí de ônibus. Aí na véspera da gente ir, o guitarrista me liga em casa e fala: Lorenzo, não quer ir a pé? Não, vamos. Aí essa coisa meio assim, completamente sem planejamento, só deixei a mochila com o pessoal da banda que ia de carro, fiz a mochilinha para a gente poder descer, a gente foi, o que a gente pegou foi um ônibus da casa dele até São Bernardo, que a gente desceu pela Estrada Velha de Santos. Né? E assim, a gente foi sem saber, a gente sabia que ia chegar em Cubatão, de Cubatão a gente tinha que passar por São Vicente para poder chegar, mas a gente foi simplesmente indo. E foi muito legal porque a gente foi se permitindo fazer o que a gente estava com vontade. Né? Então, no meio da estrada tem a calçada do Lorena, que foi a primeira via pavimentada mesmo, antes da estrada Velha de Santos, né, que era um calçamento feito pelos escravos, carregando pedras para cima e para baixo da serra, e fizeram realmente uma calçadinha que sobe a Serra do Mar. Né? E a gente resolveu, então vamos ver onde vai dar isso, e a gente foi. Né? E todas as experiências essas, mesmo assim agora aqui em São Paulo,
eu tinha que fazer uma entrevista em Pinheiros, mas antes eu tinha que passar na Augusta. Eu saí da minha casa, fui andando. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, já vem a pé até aqui? Pô, tô na Augusta, é só descer aqui, eu chego em Pinheiros. Continuei indo a pé. E em todos esses momentos, assim, o momento do caminhar, para mim, sempre foi um momento de reflexão, o tempo todo. Então, parece que vai movimentando, assim, a perna vai movimentando o corpo, vai movimentando a cabeça, e vira um ciclo ali que a gente não consegue separar muito uma coisa da outra. Né? E, bom, pelo menos essa é a minha experiência com caminhadas, assim, não sei se o Ale tem também. Ah, eu tenho sim, eu tenho algumas, que algumas delas são um esquema mochilão, né? Que é muito legal, que é essa coisa de você sair meio, você ter um trajeto e você vai. Eu fiz uma viagem com 18 anos, mais ou menos, com mais 3, 4 amigos em bolé de caminhão, coisa que hoje é praticamente impossível de fazer, né? Então, a gente fez todo o sul de Minas Gerais. A gente andava de uma cidade para outra, quando tinha um caminhão, a gente pegava, ia parando, e eu acho que tem um pouco essa coisa da jornada, né? Não tem exatamente no sentido só da questão do andar, né? Quer dizer, eu sou um andarilho, né? Eu ando o tempo inteiro, né? As pessoas me chamam de, como é que é? O Paulo Castro, um amigo meu, ele fala que eu sou tipo chefe de escoteiro, eu sempre estou lá, sabe? Andando na frente de todo mundo, chato de galocha, batendo perninha rapidinho e tal. E é uma experiência muito legal. Também já tive algumas experiências desse esquema que eu acho que remete muito uma coisa que eu não sei se está muito mais na moda hoje, mas já teve mais antigamente, que era a coisa do mochilão, né, Vanessa? Essa Uhum. coisa do, sabe, o cara terminar a faculdade, passar 3, 4, 5, 6 meses viajando pelo mundo, tal. Isso daí é um negócio muito que envolve a questão da metáfora e a vivência da mochila, né? Do refletir sobre para onde você vai, de definir seus caminhos, né? De todos esses processos. Eu queria fazer uns comentários sobre algumas coisas. Eu fiquei digitando aqui enquanto você falava. É, uma, eu gosto muito de uma viagem, de uma frase do Bertrand Russell, né, que é um pensador do começo do século XX, mais ou menos, que é um cara da lógica matemática, mas é um filósofo brabo, assim, né? Que eu não sei se eu já comentei com você, Bari, não sei se já comentei com Vanessa, que tem um problema, que tem dois caras que têm um nome parecido, que é o Russell e o Russell. O Russell escreve totalmente. Eu odeio isso na filosofia. Caras, assim, eu não acho tão complicada a filosofia dos caras. Eu acho complicado ter que explicar que não. Você está falando do Russell ou do Russell? Do Russell ou do Russell? Né? Mas tudo bem. E o Russell fala uma frase, tanto que está no meu cartão de profissional, que é toda viagem é para dentro, né? Que Uhum. eu gosto muito, me toca muito essa questão. Né? Toda viagem é para dentro, né? Toda viagem ela é para dentro. E uma coisa que você falou agora, logo no final, que eu queria associar com o que você estava falando, é a questão da desconstrução, né? Essa coisa de você deixar as coisas para trás, etc. Me lembra muito uma frase do Picasso. Picasso, ele tem uma frase porreta, que ele chega e ele fala que ele demorou 60 anos para poder conseguir desenhar como uma criança de 6 anos de idade, Uhum. sabe? E isso daí eu acho que me remete muito a essas questões, né? Então eu não vejo a jornada, né, como uma metáfora de sofrimento, né, no sentido de você vai lá, vai sofrer, né, não é diferente de eu ver esses caras aqui perto da minha casa carregando uns pneus de CrossFit, aqueles pneus de trator andando pela rua. Eu falo, não, esse cara realmente ele decidiu sofrer, ele quer sofrer. Né? Quer dizer, porque se é para eu sofrer, eu pelo menos vou sofrer escondido na academia. Esse infeliz está carregando um pneu de trator para ele provar para o mundo que ele precisa sofrer. Tá? Desculpa aí, pessoal do CrossFit, não fiquem chateados comigo. Mas eu perdi o meu raciocínio, mas tudo bem. E o que eu queria voltar para a questão é uma coisa que você fala também, que eu queria que você falasse mais sobre a questão do silêncio, sabe?
porque eu acho que uma das grandes experiências da viagem é o silêncio, né? Ou das caminhadas, dos passeios de bicicleta. É uma experiência que a gente perdeu, né? Eu não sei se as pessoas... Eu convivo particularmente com pessoas que são pessoas extremamente ansiosas, né? Então, sei lá, meu filho, Daniel, de 9 anos de idade, ele acorda, ele não pode deixar um buraco de silêncio, né? A gente não pode simplesmente um ficar olhando para o outro assim. Não, o espaço precisa ser preenchido. Isso tem a cara da nossa sociedade, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse silêncio, né? Como é que ele funciona. Tá, esse silêncio, até antes, tipo, voltando para uma questão que você falou, né, enfim, desse voltar para dentro, né, que é muito mais tirado que, né, enfim, da frase do Picasso, porque é muito louco isso, né, porque a gente acha que na jornada é colocar, assim como se a jornada fosse barulho, movimento, né, o tempo inteiro, eu preciso produzir o que para quem, né, como que é isso, e aí são coisas que a gente vai recebendo também. E dentro da jornada é o contrário. A busca pelo silêncio é um retorno, né? É um voltar a ser criança, né? É um voltar na nossa essência. É um esvaziamento, né, no meio de tudo isso. E eu acho que é tão difícil porque gera uma ansiedade, né? Gera uma angústia. Gera uma angústia porque, enfim, isso vem uma coisa que é até existencial, né? De assim, putz, quem eu sou então? Se eu perder as minhas referências, que tem a ver talvez com todos esses movimentos, né, enfim, que eu aprendi a essa produtividade, a esses modelos, quem eu sou? Tipo, e aí vem a verdade, né? Você é quem você é. E você pode ser quem você é, né? Tipo, não há nada de errado nisso. Mas como a gente, tipo, enfim, para chegar nisso, a gente tem que passar por uma desconstrução conceitual, né? Enfim, de que a gente pode ser, né? Enfim, alguém diferente, né? Ou então diferente daquilo que o mundo fala, daquilo que eu acho que eu devo ser. Então, a gente precisa aprender a suportar, né? Enfim, esse vazio para que a gente consiga descobrir o que ele significa, né? De escutar o silêncio. Porque essa história, né, de que silêncio não diz nada é mentira. O silêncio, ele diz tudo. Só que ele diz algo que a gente não está acostumado a escutar. Ele não traz algo pronto, né? Ele traz algo que vai fazer com que a gente, enfim, reflita sobre, com que a gente transcenda aquilo que a gente tem, né? Enfim, já construído. Então, é um processo de mudança, né? Não sei se eu respondi, se foi na linha aí. Não, sim, isso daí me lembra uma questão que o Sloterdijk, que é um filósofo que eu gosto muito, ele fala num livro Esferas, no 1, ele tem 3 esferas de 800 páginas, é um Uhum. inferno, cara. Mas no 1 ele fala um negócio que é muito interessante, que ele fala sobre as sereias, as sirenes, né, as sirenas, né? E ele fala que o que poderia fazer com que esses homens, e ele revê toda a história das sereias, né? E o que poderia fazer com que esses homens, lá na época do Ulisses, tá, Ulisses, Odisseu, né? Odisseu, Ulisses, que ele poderiam, de alguma maneira, fazer eles pularem das águas, se afogarem e tal. E ele chega à conclusão que a única coisa que essas sereias poderiam falar mesmo é exatamente aquilo que você quer ouvir. Então, no exatamente aquilo que você quer ouvir, você vai, né? E a gente está num universo serenizado, por assim dizer, né? Que a questão da reafirmação das verdades, né? Nesse universo das bolhas, tal, a gente acaba só se reafirmando as nossas verdades, né? Ninguém chega e fala assim, né? De vez em quando eu vejo assim algumas pessoas passando vergonha e eu gosto quando uma pessoa fala assim, gente, esse cara não tem um amigo. Porque amigo, né? Amigo serve para isso. Chegar e falar assim, Bari, é melhor você trocar esse corte de cabelo, pelo amor de... Sabe? Porque assim, e a gente perdeu essa dimensão dos bastidores de você se reinventar. Não, ao contrário, você só está reafirmando as suas questões sistematicamente. Eu queria continuar com essa questão, mas depois eu queria entrar numa outra abordagem. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, Vanessa, sobre essa experiência da fisicalidade, porque a fisicalidade é um assunto para mim,
né? Eu sei que as pessoas esqueceram que elas têm fisicalidade, né? A gente está no universo digital, a gente acha que é tudo vapor e éter flutuando, né? Uma coisa meio, sabe, aqueles monstros lá do Stranger Things e tal. Mas tem uma coisa da fisicalidade, eu sou um péssimo corredor, tá? Eu, na verdade, eu sei que eu tenho de correr, e eu sei que é importante eu correr. Sabe aquele negócio, sabe aquela que você sabe que você tem que correr? E toda vez que eu corro, eu odeio correr. É uma experiência horrorosa, eu não gosto de correr. Mas teve uma época que eu peguei o jeito de correr. E tem um negócio que acontece quando você passa dos 10K, 12K, quando você está correndo todo dia uma hora e pouco, quando você começa a ir para os 15K, que tem um movimento esquisito que lembra um pouco o que o Bari estava comentando, que é um tipo de zen. Você não sente mais as pernas, você não sente a respiração, você só está no correr. É uma experiência muito interessante, porque ela entra nesse esvaziamento que você estava falando. Nas jornadas que você faz, você tem essa experiência desse esvaziamento? Sim, tem. E é muito louco, né? Porque a gente só consegue chegar nesse esvaziamento do corpo se a gente passar por ele antes. Então, por isso, quando eu estou no meu corpo, eu reconheço os limites do meu corpo, mas aí tipo, vem um processo também de eu parar de me identificar tanto com o corpo. Porque nós não somos o nosso corpo. Nós não somos tipo, a nossa mente, os nossos pensamentos. Tipo, a gente não é nada disso que a gente aprende que a gente é, né? A gente fala, eu sou meu corpo, eu sou minha mente. E não, a gente não é isso. Isso faz parte, talvez, enfim, enfim dessa existência, para que a gente possa ter as experiências que a gente tem. Mas nós somos uma coisa muito além disso. É uma essência que existe dentro de nós que sobrevive mesmo com os limites do corpo, que é quando a gente encontra essa paz, né? Que é quando a gente encontra esse esvaziamento, é quando a gente sai dessa identificação. Porque dói tanto, né? Enfim, porque é chegar tipo, no limite físico. Né? Quando você chega naquele limite, tipo, a nossa mente ela faz uma. Não, eu não posso ter esse sofrimento todo, então a gente vai para um outro campo. Então eu preciso aprender a lidar com essa dor. Essa é a dor, né? E aí entra o processo meditativo também no meio disso, e a gente consegue sair e transcender o corpo, né? E aí a gente não sente mais o corpo, mesmo ele estando ali. Né? E aí tem várias técnicas, né, que chegam nesse a corrida, uma caminhada longa, a própria meditação, ela passa também muitas vezes por essa esfera, dependendo de que tipo de meditação é, né, mas que chega mesmo sendo sentado, né, na meditação às vezes sentado, ou até numa meditação mais ativa, né, em que a gente também usa o nosso corpo. Então, tem tudo a ver, acontece sim. Tem uma frase que, obrigado, tem uma frase que eu gosto muito. Assisti essa semana um videozinho de um ator super famoso, que era o ator mais importante do Brasil. Hoje ele está naquele limbo, né? Depois ele é gozado que acontece aquela coisa, né? Passa, né? O cara quando morre ele é incensado, aí depois desaparece, tipo, sei lá, que nem a obra do Leonilson, né? Leonilson, que é um dos meus artistas brasileiros prediletos, se não o predileto, né? A obra dele, para mim, é poderosíssima, tal, toda feita com linha, uma coisa tal. Ele morre, todo mundo, meu Deus, aí passa uns 10, 15 anos, meio que o pessoal esquece do cara, né? É gozado isso. Aí depois tem, vamos resgatar a história, aí agora está tendo um monte de coisa do Leonilson. E o Paulo Tran, que é esse ator, que era incrível, 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 assim, ele sempre fazia um monte de dupla com a Fernanda Montenegro, era um cara de high level e tal. E tem uma entrevista que não sei quem colocou nas redes aí, que é uma entrevista com ele falando sobre a solidão. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, assim, sem nenhum tipo de certificação científica, mas ele chega e fala assim, o adolescente ele sofre mesmo porque é o momento que ele descobre a solidão, né? E eu olhei e falei, puta, é verdade. E essa questão da solidão, né? Toda essa relação lúdica que a gente tem com as coisas, com os brinquedos que a gente compra, né? A gente compra brinquedo o tempo inteiro. Um brigadeiro é um brinquedo, né? Quer dizer, uma, um videogame novo, uma série da Netflix, esse monte de brinquedos, de certa maneira, ficou alimentando um pouco essa nossa criança que não quer assumir, né, essa
solidão, né? Quer dizer, e que não tolera sobreviver sozinho, no sentido de olhar e falar, ok, esse é meu trajeto, é minha trajetória, né? E o que eu queria perguntar para você é assim, quem é que, quais são, que tipo de pessoas que fazem esse tipo de caminhada com você? Como é que você já identificou um perfil ou não? Tá, dentro do meu público, né? É, Tipo, não são pessoas que já fizeram caminhadas. Então, enfim, vem muitas pessoas que nunca fizeram uma trilha, muitas vezes, que nunca fizeram uma caminhada longa, ou se fizeram, tipo, foi uma experiência, enfim, que não foi muito profunda, e que o objetivo é o autoconhecimento, é esse processo de desconstrução, porque esse é meu produto, né? No final das contas. Eu uso a caminhada como um recurso, né, para que a gente consiga chegar nesse ponto. Então não é só uma caminhada, a gente pode fazer isso sozinho, né? Não precisa tipo ir, né, enfim, em grupo e tal, porque ali a gente vai, né, enfim, trazendo as reflexões, fazendo também as analogias, para que a gente possa aproveitar essa experiência para a nossa jornada, né? E assim, né? Você falou da solidão, eu queria falar um pouquinho sobre isso também, né? Enfim, tem a ver que não é só solidão, né? Mas é uma solidão com uma distinção, com um rompimento. Eu preciso romper com esse mundo, com essas pessoas, com essas ideias que eu sou apegada, para que eu consiga ser quem eu sou. E aí vem a rebeldia, vem a raiva. Então a gente passa muita raiva na caminhada, é muito comum. Bom, eu passo muita, né? Algumas pessoas lidam de outras formas. Então, assim, comigo a raiva ela é muito constante. Porque a raiva ela gera esse movimento, né? De romper. Eu preciso tirar daqui, e ao mesmo tempo é uma defesa, né? Então a gente vai passando por essas sensações ao longo do caminho com consciência. Então, essa é a diferença, né? Eu não vou passar só pela raiva, a raiva vai me destruir, ou então destruir o outro, como às vezes a gente, né, faz quando a gente não lida, não sabe lidar com as nossas emoções. Mas eu vou fazer com que esse sentimento ele seja canalizado para que eu consiga fazer alguma coisa positiva com ele, para mim, não é positiva para ninguém externo, é para mim mesmo, né? E num caminho, a gente lida muito com a solidão, mesmo quando a gente está em grupo, né? E porque é isso, né? Tipo, caminhar sozinho, a gente pode caminhar sozinho, o que é legal. Eu gosto muito de caminhar sozinho, só que a gente nunca se sente só ali. Eu sempre falo, né, que nós somos um grupo de vários indivíduos, em que a gente, quanto mais dentro de mim, mais dentro do fora eu também tô. Então, quanto mais conectado comigo, mais eu consigo estar conectado com esse mundo. É muito louco, a gente precisa romper com esse mundo para que a gente consiga, né, enfim, consiga ter uma relação saudável com ele, com as pessoas à nossa volta. Não é para ficar sozinho, né? Tipo um ermitão ali, porque isso é impossível, né? Nós somos seres sociais. Mas a gente precisa entender qual é o limite, né, entre eu e o outro, porque senão a gente se funde e a gente deixa a nossa subjetividade. Aí a gente morre em vida, né? A gente fica só sobrevivendo. E o objetivo aqui é o contrário, é a liberdade, para que eu possa ser quem eu sou e o outro também. E a gente vai se relacionar dentro dessas diferenças, né? Dentro desse espaço. Você tocou nesse assunto da questão que assim, essa solidão, é legal você ter falado sobre isso, eu queria também comentar um pouco essa reflexão, né? A gente tem muito um mote aqui na SCOC, né, que é essa coisa de você trocar os olhos para trocar os óculos para enxergar o mundo, né? Quer dizer, eu acho que, né, às vezes o mundo é um pouco que nem aquela aquela piadinha, né? Eu não sei se vocês sabem, mas acabou a piada. Agora a gente só vive na base do meme, a piada Pois é. que era o cara que os amigos dele, para zoar lá, pegam meleca, não vou entrar em detalhes de meleca, mas é uma coisa bem escatológica, e passam no bigode dele enquanto ele está dormindo, aí o cara acorda, sente um cheiro horrível aqui, aí ele sai do quarto, sente um cheiro, está chocado, aí ele sai no meio da rua, sente aquele cheiro, fala, pô, cara, no mundo, né, meu? Quer dizer, o mundo. Então, a nossa percepção, o óculos que a gente vê, né, o óculos que a gente coloca, né, que é essa coisa, né, dessas tonalidades, né, dessa tessitura afetiva, né, que o Heidegger fala muito sobre isso, sobre essas tonalidades, ele trabalha muito como se fosse um espectro de cores, né, que você está vivenciando, mas tem um espectro de cores da raiva, do não sei o que lá. Eles trazem um pouco essa percepção, mas esse olhar que a gente está conversando é um olhar um pouco diferente.
que é um pouco nessa linha que você está falando, de você enxergar coisas novas a partir de você fazer uma imersão, né? Que eu acho isso muito legal. E isso me lembra muito eu estava conversando, quando a gente estava preparando esse encontro com você, imediatamente me remeteu à questão das missões holandesas do século XVII, que é um negócio que eu não sei se você conhece, mas na época do Maurício de Nassau, lá quando ele vem, os holandeses vêm para o Brasil, é uma época meio de terra de ninguém, de pistolagem, né? Porque no século eu tive a oportunidade de ler vários livros dos primeiros navegadores de 1560 até 1610, 1620 aqui no Brasil, e era a terra de ninguém. Então Jean Delery veio junto com a missão francesa criar a Ártica francesa, os holandeses estavam chegando aqui, estava todo mundo tentando, né, morder um pedaço e tal. Só que o Maurício de Nassau, o holandês, né, ele traz uma missão de estudiosos, cientistas, astrônomos, e ele traz alguns pintores, entre eles o Eckhard Post, que são o Franz Post, que a gente, de vez em quando, se você for procurar, você vê pinturas brasileiras de 1600, é coisa do Post e do Eckhart, né? E eles se colocam diante de uma questão, de uma coisa nova, que é uma luminosidade diferente. Eles foram colocados diante, tipo, eles nunca tinham pintado um amarelo daquela cor, porque na Holanda não tem aquele amarelo. A luminosidade, a incidência do raio, do sol, pipipipopó, fez com que eles tivessem de inventar novas misturas para eles poderem representar aquela realidade. Então, a jornada também, ela tem um pouco a ver com o tipo de lugar que você se propõe. Eu vou contar uma história divertida, porque eu passei por uma experiência xamânica né, há um tempo atrás, foi muito bacana, fui num encontro cheio de pessoas, né, ligadas aos bruxos, etc. e tal, e o lugar ficava em Osasco. Saca? E aí eu peguei a CPTM, sabe? Para ir no encontro de magos, etc. Foi uma experiência muito interessante para mim, lógico, que eu consigo desconstruir aquelas coisas que faço, mas assim, seria absolutamente destrutivo para, sei lá, para alguma pessoa que estava esperando ir para o Tibete, encontrar com um velho oriental com uma bata vermelha, tal. Não, eu estava lá na CPTM, né, comendo uma maçã e indo, ou seja, a jornada, ela também, a escolha da jornada, ela ajuda a fazer esse sentido para essa busca dessa trilha pessoal também, né? Eu vejo que são os destinos, as pessoas que vão para a Índia, as pessoas que vão para a Austrália, pessoas que vão fazer mochilão na Europa, tem também um pouco, né? Define um pouco é quase como se fosse a trilha sonora e ao mesmo tempo, né, essa interação com essa realidade, né, traz esse olhar como o dos holandeses, de olhar uns amarelos diferentes, olhar cores diferentes. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim, eu concordo e discordo, Ale, porque a gente também só vai vendo fora aquilo que eu já conheço dentro de mim. Eu estou até pegando aqui um livro, tem um cara nesse livro aqui que eu gosto muito, Caminhar uma Revolução. Eu não vou saber falar o nome desse cara aqui, que é o nome mas ele tem uma frase que fala: o homem descobre no mundo apenas aquilo que já tem dentro de si, mas precisa do mundo para descobrir aquilo que tem dentro de si. Então também, independente se é Osasco, se é, enfim, no teu bairro, se é, de repente, lá em Santiago de Compostela, né? Independente de como for, você só vai conseguir aproveitar, enfim, essa jornada, porque essa jornada ela está dentro. Então, pode ser na esquina. Se você estiver conectado com você de alguma forma e com a presença, vai ser tão profundo quanto, enfim, fazer 30 dias em Santiago de Compostela. Não, eu concordo com você. Não, eu super concordo com Sim. você. É mais uma provocação, porque eu vejo assim, né? Depois tem algumas pessoas que chegam e falam assim: ah, você que é fotógrafo, qual é a dica de câmera que eu devo comprar? Eu falo Não assim, precisa. cara, não precisa Pode de ser o câmera. celular. Pega o celular. As melhores fotos que eu tiro são com o celular, né? Aí as pessoas todas, é muito divertido. Aí entra a terapeuta, Vanessa.
todo mundo quer uma câmera enorme, com uma lente Ego, né? gigante, e aí aquele negócio é um baita de um trambolho, quer dizer, né? Quer dizer, se, Eu até sei você porque eu tenho uma, já andei com ela, não já dá. passou, exato. Já E passei por isso. aí você vai pegar uma cena no que está acontecendo na vida lá, até se desmontar, montar todo aquele Sim, aparato, já meu, perdeu. já perdeu. E eu percebo muito essa semelhança disso. Então, eu vou fazer uma viagem para o Tibete, para fazer um Sim, encontro comigo mesmo, etc. E tal. É uma necessidade um pouco dessa câmera gigante, né? É um sim. pouco isso. Dá para a gente pegar e ir, né, até o Parque Villa-Lobos e fazer uma jornada que é uma jornada Sim. de busca de si mesmo. Às vezes em casa, você pode fazer essa jornada em casa, né? Beleza, não dá, agora a gente está no período de pandemia. Tá, então como que eu vou usar esse meu espaço também para me enxergar, né? Porque essa analogia do espelho, ele é muito real, né? Porque é o autoconhecimento, né? Essa palavra, ela traz uma coisa muito errada, né? Em termos de conceito, que eu acho que é como se fosse autolimpante, sabe? Eu me conheço sozinho. Só que eu só consigo saber a cor do meu olho quando eu tenho um espelho na minha frente. Se eu não tiver um espelho, tipo, eu não sei que eu tô com, né, né, alguma coisa, né, no meu rosto, eu não sei quem eu sou, se não for pelo fora, né? Mas não pode ser só no fora. Eu tenho que ir pro fora para vir para dentro, né? Então pode ser em qualquer lugar, realmente. muito É legal. porque eu acho que tem uma fantasia, né? Enfim, esse lance de. É o que a sociedade também mostra, né? É o povo gratiluz, né? Então eu tenho que ser zen, assim, né? Desculpa aí quem for gratiluz. Mas assim, eu Namastê. preciso ser zen, namastê. Aí eu não consigo falar gratidão, porque me incomoda, porque as pessoas falam tanto gratidão, eu falo obrigada. Essa é a minha palavra. Ah, mas obrigada parece. Não, é obrigada, porque gratidão perdeu o sentido, porque não é uma palavra, não é um lugar, não é isso que vai trazer o conceito da coisa, né? Não é isso que vai fazer você estar conectado, né? Porque é uma repetição, é um copia-cole, sabe? E a gente faz sem consciência e perde o significado. Aí todo mundo vai para o Tibete. Aí o Tibete fica tão ali, né? Enfim, ocidental que perde, né? Enfim, o conceito, então não, né? É melhor ficar aqui, então, né? A irmã do meu filho, ela teve ela foi fazer um intercâmbio na Irlanda e ela teve problema porque ela estava estudando inglês e todo mundo fala em português agora em Dublin, porque só tem brasileiro lá, né? Quer dizer, é bem por Coitado, aí. então. Mas excelente, excelente. Bom, eu queria agradecer você, maravilhosa, puta insight, muita Imagina. ideia legal. Queria é, acho muito legal, inclusive, a gente não ter falado do Campbell, né? Porque a gente acaba caindo inevitavelmente no Sempre. Campbell, né? Então a gente conseguiu fazer uma reflexão muito legal sem cair, não que ele não mereça, Porra, o cara é foda, merece mas, tudo. né? Mas se a gente caísse no Campbell, a gente, né? Já estava falando sobre o Mandalorian, já tinha ido para já tinha ido para outra jornada, né? E eu acho que Uhum. você trouxe uma coisa muito, muito legal. Eu agradeço muito por essa questão que você toca do silêncio, a questão do desapego. Eu acho que você não comentou sobre isso, mas uma coisa que me toca muito nessa hora do desapego, eu acho que existem alguns vínculos o apego é muito complexo, mas essa coisa de Sim. você se livrar das coisas, mas uma delas que é mais importante é você perdoar você, né? Você perdoar porque quem catou aquela bolinha foi você e botou dentro da Sim. mochila, né? Então você saber se perdoar, né? Chegar no sentido de, cara, muito obrigado, céu, o Darth Uhum. Maul, não gosto mais de você, etc. E tal, mas eu Sim. te perdoo, sabe? No sentido de você se perdoar, né? Nessa transição, nessa muda de pele, né, que a cobra faz, né, de você conseguir aceitar que aquela pele fez sentido para você num determinado Uhum. momento, que ela não é, sabe, que você não está purgando nada. Não sei explicar. Faz sentido o que eu quero dizer? Faz muito, e eu acho que isso é muito importante. Tem uma coisa que eu sempre falo para mim mesma que é assim, tipo, obrigada por tudo aquilo que me trouxe até aqui, mas não é isso necessariamente que vai me levar adiante, né? Então toda vez que eu faço esse movimento de deixar, eu falo, putz, valeu, o quanto durou, porque fez sentido em algum momento. Então tudo aquilo que a gente faz tem um sentido, tem um porquê. Também não tem como descartar assim, lixo total. Não, foi importante, a gente precisa rever isso e falar, obrigada, mas agora eu preciso seguir
por outras trilhas, né? Enfim, carregar outras coisas, porque é isso, a gente tira, mas a gente vai colocando outras coisas também que a gente vai ter que tirar, né? Enfim, nesse jogo, né? Que é a própria vida. Mas é com amor a nós mesmos, né? Não tem como a gente se cobrar, né? Ou então cobrar, enfim, tipo, a pessoa lá de trás de uma coisa que você hoje faria, né? É insano isso, é cruel, né? Então, não, a gente precisa se tratar bem. E só assim a gente vai conseguir entrar na jornada, que senão vai ser muito... Aí é sofrimento, não é dor. E essa futurologia do passado também é fácil, né? Chega e fala, era fácil resolver aquilo lá antigamente. Lógico, agora você está enxergando com esse olhar, tudo é fácil, né? Mas não era, né? Era difícil. Bari, você quer fazer algum comentário? Não, acho que é isso. Foi ótimo. Então, eu só posso agradecer, Vanessa, querida, você é demais, eu sou seu fã. Mas para, Lê, eu que sou teu fã. Super legal, super legal o projeto, super bacana. Acompanho você nas redes e vou gravar isso daqui, depois vou jogar no YouTube também, a gente vai deixar gravado aqui no nosso canal. E só tenho a agradecer pela participação. Imagina, eu que agradeço aí o espaço. Espero ter contribuído de alguma forma para quem for assistir, quem assistiu, quem for assistir depois. E assim, né, tipo, explore, né? Eu acho que o recado vai, explora, com medo mesmo, sem saber direito para onde vai, né? Enfim, não importa, não precisa ter um cronograma, um super planejamento de jornada, só pega e se entrega, né? Eu acho que aí ela vai se fazendo no caminho, né? Sem muita teoria. Muito obrigado, gente. Obrigado por você que assistiu. Na semana que vem tem mais. A gente sempre tem nossos encontros aqui do Farol de Tendências, todas as segundas. Alguma reflexão que seja relevante aí para a gente fazer um mundo melhor e fazer as coisas acontecerem. Obrigadíssimo. Obrigada. Valeu. Bom, nós não estamos mais no ar. Eu já posso falar para vocês o meu grande problema com trilhas é fazer cocô e sentir ventinho na bunda, que eu acho mó estranho. Isso, para mim, é estranho. O vento na bunda... Não, brincadeira, estou falando.